O que realmente aconteceu com você? Porque no livro do qual esse filme é baseado... Gente, o que nos faz gostar de adaptações? Contar um pouquinho mais sobre quem a gente é, mas com perguntas inocentes, porém nem tanto. É muito importante que a gente fale sobre coisas que a gente realmente gosta. Você está ouvindo o Perdidos na Estante. Boas-vindas ao Perdidos na Estante, o podcast onde a literatura encontra as telas. Eu sou Domênica Mendes. Eu sou o Basso. Olá, Sr. Basso. Olá. E nós estamos aqui para falar hoje dos 3 primeiros episódios da minissérie Agatha Desde Sempre, que está disponível na Disney Plus, com episódios novos todas as quartas-feiras, às 10 horas da noite. Mas antes, Basso, vamos dar uns beijos? Vamos. E aí, Basso, quem que você vai beijar hoje? Mandar um beijo pra nossa última participante que fez um favor assim de fazer uma divulgação daí pra gente, pra Paula lá do Caquitas, né, que participou com a gente do episódio do Manual de Assassinato para Boas Garotas e que tá fazendo divulgação lá do episódio pra todo mundo. Beijo, Paula. Inclusive, esse episódio ficou muito legal. Ficou muito legal. Vocês me deram vontade de ler o livro, mas de não assistir a série. Espetacular, adorei. E o meu beijo hoje vai para o Thiago, porque o Thiago gosta muito de trazer comentários a respeito de sugestões pro Perdidos na Estante, e ele trouxe algumas sugestões para o mês de outubro, que inclusive é esse mês que a gente tá entrando agora, né? Esse é o primeiro episódio de outubro. Então, beijo, Ti. E eu aproveito para dizer que em outubro, já que é um mês temático, né? Mês do podcast, mas também mês do Dia das Bruxas, eu e o Basso, a gente vai trazer episódios com uma temática um pouco mais pesada, de terror, que brinca um pouco, né, com essa mitologia do Dia das Bruxas. Muito bem, pra quem não viu a nossa agenda ainda, esse episódio é sobre Agatha Desde Sempre. O próximo episódio será sobre a minissérie disponível na Netflix, O Casal Perfeito. Na outra semana é sobre Louca Obsessão. Na próxima semana é sobre Caos. E para fechar o mês do terror, do Perdidos na Estante, o Basso volta para falar sobre a segunda temporada de Entrevista com o Vampiro, que está disponível na Amazon Prime. Então vocês já têm a agenda, preparem aí os seus controles remotos, as suas pipocas, os seus livros e fica com a gente durante todo esse mês. Agatha Desde Sempre é uma série original da Marvel distribuída pela Disney Plus. A série foi lançada em 18 de setembro de 2024, com episódio duplo, e terá um total de 9 episódios. Todos os episódios serão lançados às quartas-feiras, às 22 horas. Bom, Basso, Agatha Desde Sempre, essa minissérie aí que muita gente não tá dando nada, mas que eu te confesso que eu tô gostando pra caramba. Tá fazendo sentido pra você? Por enquanto ainda tá tudo meio... Só tão plantando as sementinhas, né? Eu ainda tô esperando ainda pro que vai ser a série. Eu tenho um sério problema com essas séries que o pessoal tá colocando os vilões como protagonistas. E aí... Eu não sei muito qual que é o intuito disso, né? Várias séries estão fazendo isso, então ainda tô querendo ver ainda pra onde que isso vai, né? Porque é difícil isso funcionar, né? E por enquanto a gente tá assistindo ali e tá indo, está funcionando, né? Mas vamos ver como é que isso vai se desenvolver nos próximos. Você pode dar pra gente uma sinopse aí breve pra quem não assistiu ainda a Agatha Desde Sempre, sobre o que a história é? O Agatha Desde Sempre a gente encontra a Agatha Harkness, né, que foi a vilã da primeira temporada de WandaVision. Infelizmente, primeira temporada, né, porque a gente queria mais, mas não tem como, né? Já foi, né? No final lá do WandaVision, a Wanda coloca um feitiço na Agatha, tira todos os poderes dela e deixa um feitiço ali de prisão. E aí a gente descobre daí nessa temporada do Agatha Desde Sempre que esse feitiço de prisão é uma prisão da mente. A Agatha tá presa em uma
uma realidade própria dentro da casa dela. Ela acha que ela tá fazendo várias coisas e sendo uma agente da polícia, investigando crimes em Westview. E depois você descobre que no final do primeiro episódio, né, que na verdade tudo isso é uma mera ilusão que estava na cabeça dela por conta desse feitiço da Wanda. E teoricamente, com a morte da Wanda, né, tipo, spoilers aí pra quem ainda não assistiu ainda, o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que a Wanda teria morrido no final do filme, esse feitiço perde força e ele consegue ser quebrado. E aí nós temos daí a Agatha recuperando daí a consciência e quem que ela é, se lembrando de novo que ela era essa bruxa poderosíssima, tudo que perdeu todos os poderes. E a gente daí tem então ela agora numa missão nessa primeira temporada, pelo menos que eu estou entendendo, que é recuperar os poderes antes que os seus inimigos que querem matá-la descubram que ela está fraca, né, e sem nenhum poder e venham para matá-la. Tá aí um ponto interessante, né, disso que você fala. Primeiro que a série, ela continua nesse projeto da Marvel de lançar coisas no cinema e coisas na TV, né, nos streams, e elas vão se completando. Então, realmente, eu fiquei pensando, falei, poxa, no final do WandaVision, a Wanda ainda tava lá. Aí, a hora que você falou, não, é Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, eu falei, é verdade, né? Não tinha como a Agatha ser antes disso, né? Então, é depois do Multiverso da Loucura. Tanto que ela fala que ela tá há 3 anos. Isso. E a primeira coisa que me chama atenção é que eu achei bem cruel, sabe? A Agatha tá presa na própria mente por 3 anos. Ela é a vilã, né, gente? É isso que são esses problemas daí que você coloca ela como protagonista, que eu não entendo muito como que a galera tenta acertar isso nas séries agora, que tá fazendo... Que muitas coisas estão acontecendo assim, né? Tipo, sei lá, o próprio Esquadrão Suicida e outras tentativas de colocar, é que a gente esquece que essas pessoas eram más até os malditos ossos. Tanto que a gente vê que basicamente quando ela vai tentar, nesses primeiros episódios que a gente tá vendo que ela vai tentar fazer uma Covenant, né, uma Coven, pra poder restaurar os poderes e ir atrás de outras bruxas, todas as bruxas, ninguém gosta dela. Por quê? Porque ela matou, ela roubou poderes, ela arruinou a vida de um monte de gente, então... Ela é uma bruxa não grata, né? E eu entendo o seu ponto de vista, eu acho que vem de uma toada essa criação, né, de conteúdos para trazer vilões como protagonistas, que teve realmente, né, o Esquadrão Suicida, mas também tiveram outros personagens, né, da Disney que foram feitas essas releituras, né, a Malévola, a Cruella, mas o diferente aqui da Agatha é que ela tá mais pra esse paralelo com o Esquadrão Suicida mesmo, né? A gente não tem uma história de origem da Agatha, embora, tá, com muitas aspas, acaba sendo meio que um reboot da própria história da personagem, né? Depois de tudo que aconteceu com a Wanda, e aí ela vai ter que recomeçar do zero, mas eu entendo que essa empatia, ela vem justamente do fato dela ser a protagonista, e aí com isso a gente começa, talvez, a olhar ela com um pouco mais de suavidade, e é um exercício realmente bem interessante. E pra mim é muito doido de pensar que a principal motivação dela não vem dela mesma, né, porque ela tava completamente presa nesse feitiço. E vem esse adolescente, que eu não sei como é que ele tá traduzido, né, na dublagem pro Brasil, mas o personagem se chama Teen, que é literalmente, né, jovem ou adolescente. E esse rapaz chega do nada, acaba libertando ela e acaba convencendo ela que ela tem que levá-lo para o caminho das bruxas. E é por isso que ela aceita, mas ela também não quer. E aí eu fiquei, ué, mas por que a Agatha não quer ir pro caminho das bruxas, sabe? Ela já fez isso antes, por que ela não tá querendo ir agora? E ela tá o tempo todo fugindo, né? Ela cai nesse caminho, mas não por escolha própria também, o que eu acho que coloca talvez um pouco de profundidade na própria personagem. Ou você não sentiu isso? Você acha que ela realmente quer os poderes dela de volta e ela faria qualquer coisa, inclusive fazer o caminho das bruxas novamente? Eu achei interessante como eles introduziram essa grande quest pro pessoal nessa primeira, que provavelmente vai ser o mote da primeira temporada toda, pelo que eu tô entendendo, que é essa ideia que eles plantaram da existência do caminho das bruxas, que é o que faz basicamente que é o segundo episódio inteiro, que é sobre isso, né, sobre a descoberta desse caminho das bruxas, de como que chega até lá e
por pedaços que você vai tendo de outras pessoas falando, que é um lugar que ou o pessoal acha que ele não existe, parece que é tipo uma espécie de um santo graal, uma coisa assim, né? Uma coisa muito poderosa, que tem lendas sobre isso há muito tempo, mas para que ninguém vai tentar procurar, porque ele é uma coisa mortal. E pelo que falam, a Agatha conseguiu já fazer o Caminho das Bruxas uma vez, que foi onde ela consegue daí o Darkhold, que é o que é dito daí, né? Porque é onde ela teria conseguido o livro que deixou ela tão poderosa. Mas o que eu gosto da ideia que eles colocaram de que inicialmente ela não queria fazer esse caminho, né? Ela, por causa que o menino, né, o Tim, queria que ela levasse ele por esse caminho das bruxas, ela teve a ideia de reunir bruxas para poder abrir esse caminho, que elas precisam de 5, e ela ia utilizar o pessoal fazendo ataques contra ela para que ela pudesse roubar os poderes do pessoal. Então ela traz a galera sob um falso pretexto de abrir o caminho, né, das bruxas, mas pelo menos eu entendo ali, né, que não era a intenção dela realmente abrir o caminho, era só reunir todas elas num lugar e fazer com que elas ficassem, né, irritadas, frustradas, alguma coisa, atacasse ela, porque daí ela ia conseguir fazer a magia dela principal, que é a magia de roubar poderes, mas que ela precisa que outra bruxa ataque pra poder fazer isso. Eu achei interessante essa ideia, mas assim, é óbvio daí que o caminho é aberto de qualquer jeito, elas vão pelo caminho, mas a ideia que não era inicial, acho que é boa porque traz também a ideia de que realmente que isso deve ser uma coisa muito, muito perigosa, porque ela não quer tentar fazer de novo. E é bem uma coisa assim meio tipo de RPG, né? Você reúne um grupo onde cada um tem uma especialidade, e aí eles vão ter que ir numa missão, passando por provas e desafios, e a habilidade de cada um deles estará sendo posta à prova, né? E tudo mais, assim. Achei que esse começo, assim, tipo, tá bacana. Eu gosto dessa analogia que você faz com RPG, porque ela tem uma agenda própria, a Agatha, né? Que é isso que você tá falando dela. Ah, tá bom. Eu vou então abrir o caminho das bruxas com você, Tim. E na verdade não é isso que ela quer. Ela quer que as outras bruxas fiquem frustradas, ataquem ela pra ela ter o poder. Beleza. Só que a consequência dos atos dela do passado faz com que um grupo de bruxas muito poderosas venha atrás dela pra matar ela. E aí esse caminho, pra surpresa dela, se abre. E eu acho que a série deixa muito na dúvida, né, se ela acreditava que aquele caminho ia ser aberto ou não, e eu acho que ela esperava que não, ou ela torcia pra que não, e aí ela tem que fugir, né, então ela cai nesse caminho, e a história continua, mas sempre trazendo esse aspecto, né, de que a Agatha é essa personagem, que ela tem uma agenda própria, que ela é ardilosa, que ela é manipuladora, tanto que no terceiro episódio, que foi o da semana passada, né, uma semana antes aí, do lançamento desse episódio, a gente tem a primeira prova que elas têm, né, todos eles, na verdade, porque o rapaz tá junto, do caminho das bruxas, e a gente percebe que a Agatha é a única ali que tá tentando o tempo todo escapar, manipular, abandonar todo mundo, apesar dela saber que ela não pode fazer isso. E o caminho das bruxas é uma coisa bem interessante dentro da mitologia da série, né, porque ele parece essa coisa tão poderosa e mística que cada bruxa vai dando ali um retorno, né? Não, isso é impossível. Não, isso não existe. Nossa, não, ninguém faria, porque ninguém sai de lá com vida. Mas a única pessoa que saiu de lá com vida é a Agatha. Ela foi uma que saiu, né? Imagino que outras pessoas podem ter conseguido. Eu também imagino, mas a gente não ouviu falar delas. É, porque o pessoal fala assim, ninguém nunca saiu de lá. A Agatha falou assim, tipo, eu já saí, né? Então... Mas tô falando, ela não é conhecida das outras como a única que conseguiu completar o caminho. Tanto que elas ficam surpresas quando ela fala que ela fez o caminho. E aí, apesar que algumas delas sabem, né, que ela fez o caminho porque comenta isso com o Tim, né? Então é uma coisa que fica dúbia. Mas é a ideia tipo, de que é um lugar perigoso, tanto que ela é a última a entrar. E ela só entra, como você falou, fugida. É um recurso muito batido de histórias fazer isso, né? Sei lá, eu me lembro do Senhor dos Anéis nas Minas de Moria, né? Que eles não iam seguir pelo caminho, mas daí a criatura na água acabou empurrando eles lá pra dentro, destruiu a passagem, agora não tem mais volta, agora tem que seguir por aí. Foi basicamente isso, né? Apareceu um inimigo muito poderoso, que eram essas bruxas que estavam perseguindo ela tem que passar, ela tem que se esconder debaixo,
passando pela porta e a porta ela desaparece, então ela não tem como voltar, agora ela tem que seguir. Assim, não foi escolha dela, ela é obrigada, a única maneira agora é continuar por aí. Como pra dar uma desculpa do porquê que essa personagem faria isso de novo. Ela não teve outra escolha, ela tinha que fazer assim, né? Com certeza, porque se a Agatha pudesse recuperar os poderes dela, né, tentando provocar as outras bruxas e recebendo esse ataque, ela enfrentaria as outras sem nenhum problema, né? E eu fico pensando muito também o que é esse caminho das bruxas, né? Porque cada uma delas entra por um motivo. E eu acho legal essa coisa de, olha, esse caminho ele vai te dar aquilo que você mais deseja. E isso também acho que reforça esse aspecto da parte vilanesca da Agatha, né? Que é falar, ela fez esse caminho porque o que ela queria era ser a bruxa mais poderosa do mundo. Ponto. Ou do multiverso, né? Porque a gente tá falando de Marvel, mas enfim. E cada uma paga um preço muito alto, né? Tanto que a série coloca ali uma coisa interessante e que até então eu não esperava, tá? Que era isso, e eu acho que é mais um reforço pra falar o quanto que ela é ruim, que ela sacrificou o próprio filho, né? Ela entregou o filho pra poder ter um dos livros, que não é o Darkhold, é um outro, pelo que eu entendi. Pra mim tá um pouco confuso ainda essa questão dos livros, tá? Não, se eu não me engano é o próprio Darkhold mesmo que ela consegue. Porque o Darkhold tem mais de uma cópia, né? É porque eles falam livro das conciliações, eu acho. E aí eu fiquei na dúvida se era o Darkhold ou não. E eu acho que não, mas eu não me lembro de como é o Darkhold. Eu não sei também. Dá a entender que esse caminho, ele é uma série de provas que você vai ter que fazer pra poder chegar até um momento e poder fazer algum tipo de pacto. Porque você entrega alguma coisa que você tem que sacrificar alguma coisa pra conseguir aquilo que você quer. Uhum. A coisa talvez mais importante da sua vida, já que você quer, né? Você tem que fazer um esforço muito grande pra ter aquilo que você mais quer. Então, mas simplesmente passar nas provas parece que é só uma maneira de você chegar até o local ou até a pessoa com quem você faz essa barganha. Não parece que, né, que normalmente seria o contrário, né? Tipo, as provas levam até um tesouro. Você passou pelas provas, você recebe o tesouro. Não, você passou pelas provas, você recebe a oportunidade de fazer a barganha. Porque ela teve que fazer todo o caminho e, no fim, sacrificar o filho. Sim. Né? Ou trocar o filho, ou fazer o que for. Nisso me parece um pouco... Tem várias ideias tipo, disso que já foram usadas, mas a primeira que me vem na cabeça é a do Berserker. Do mangá do Berserker, que depois teve uma animação que conta a história do Griffin, que é do bando lá do Falcão. Ele vai fazer uma barganha, ele tem que dar aquilo que ele mais ama em troca daquilo que ele mais quer. É essa a barganha. Então, tanto que ele sacrifica o grupo do Falcão lá pros demônios, em troca dele receber também muito poder. Que é o que o menino, né, o Tim tá procurando, né? Cada uma delas tá procurando uma coisa, cada um, né? E ele também tá... Ele quer poder, a Agatha os coisas dela de volta, a menina das poções quer tirar o bloqueio que colocaram nela, a da adivinhação quer mudar a sorte dela, porque aparentemente ela tem alguma profecia, a outra quer encontrar a mãe, né? Então assim, cada uma delas tem um pedido pra fazer quando chegar no final desse arco-íris, né? Tem um pote de ouro pra encontrar. A questão é o que vai ser pedido em troca. E se elas vão chegar até lá, né? Eu concordo com você, eu acho que é muito um caminho também de meritocracia, né? Você tem esses obstáculos é pra eliminar as pessoas que não são dignas de chegar até o final. Não é bem uma prova do Gugu, do Faustão, assim, sabe? Aquelas gincanas malucas, né? Não é isso, você vai eliminando as pessoas até elas chegarem lá. Agora, você tava falando dessa questão do sacrifício, na minha cabeça veio muito Full Metal Alchemist, sabe? Também. Uhum. Você né? tem que dar uma coisa pela outra, né? Isso. E pra mim, eu acho que a ideia é muito boa mesmo, porque a gente não sabe o que é esse caminho das bruxas, e a gente não sabe quem é o Tim, porque quem começa com essa história de querer fazer todo esse caminho junto com as bruxas e ter que montar um coven, não sei o que lá, é o Tim. O Tim convence a Agatha porque ele precisa da Agatha. Aí ele utiliza também, né, das coisas que vão acontecendo com a Agatha, que é o fato, por exemplo, das bruxas virem até a noite pra querer matar ela e tudo mais, pra convencê-la de, olha, você quer seus poderes de volta. Pra você ter seus poderes de volta, a gente tem que fazer esse caminho. Porque, na verdade, ele não tá super querendo proteger a Agatha. Ele tá querendo, na verdade,
que a Agatha leve ele também. Ele precisa ter alguma coisa, que ele precisa de alguém pra liderar isso, porque ele não é uma bruxa, né? Então, o Tim é o grande mistério da série, né? Ele foi colocado desde o início, eu acho que é aí pra isso. O fato dele ter colocado um sigilo nele, ele não pode te dar nenhuma informação pessoal. Se ele vai falar o nome dele, ou se ele vai falar alguma coisa do passado dele, ou qualquer coisa que ajude a identificar quem que ele é, a pessoa não ouve aquilo que ele falou. E aí é interessante daí isso que ele mesmo não sabe disso, né, que foi colocado esse feitiço. Assim, do que a série colocou até agora, tem duas possibilidades aí de quem que é o Tim, pelo que eu tô vendo. Primeiro porque eles citam finalmente Mephisto, que é uma coisa que a nerdaiada deve estar em polvo rosa por conta disso, né? Porque todo mundo adora o Mephisto. Nossa, o Mephisto entra, o Mephisto, ele é basicamente, ele é um demônio parecido com o que que a gente entende como o Lúcifer mesmo, o diabão. Um demônio que faz muitas magias e que faz barganhas e faz pactos e é muito poderoso e é o senhor de toda a maldade da Marvel na parte de magia, nessa parte Ele é o mais mística. poderoso? Ele seria o mais poderoso, ele é de uma casta de demônios super poderosas, dá a entender que tem outros como ele, mas eu não me lembro daí porque direito. Ele é alguém que atua na Terra e atua com o pessoal. Né? Então, mas ele seria o diabão mesmo. E aí, quando colocou isso nesse último episódio, ficou muito na ideia, porque no último episódio eles trazem essas duas informações, né? Traz o Mephisto e traz que a Agatha teve que sacrificar o bebê dela em troca do Darkhold, ou do livro que ela ganhou no final do Caminho das Bruxas. E aí você fica naquela, né? Se ela entregou o bebê, esse bebê é o Tim agora, né? Por algum motivo, sei lá, retornou de algum jeito e ter o sigilo porque não... pra ela não identificar quem que ele é, e aí explicaria o porquê dessa proximidade dele com a Agatha, dele ter ido procurar ela. E faria aquele fechamento, né? Pra gente... Pensando que ela vai chegar... Obviamente ela vai chegar no final do Caminho das Bruxas. Acho que não existe dúvida sobre isso. E se ela vai fazer a barganha novamente. Mesmo porque ela protege ele em vários momentos, né? Eu acho que isso fica muito claro no terceiro episódio, quando ela não toma o vinho. E aí ele fala, eu vou tomar. E aí ela empurra a mão dele numa coisa super protetiva. Não, você não. E ela toma. Então eu acho que vai construindo assim uma imagem de que de alguma forma ela tá protegendo ele, que é uma forma instintiva de proteção. Porque racionalmente não tem por que ela proteger ele. Ele na verdade é o que o pessoal chama de peso morto na equipe, né? Ele não tem poder, ele tá lá dentro, o máximo que ele vai dar é trabalho pro pessoal cuidar dele. Ao mesmo tempo que me levanta daí outra questão assistindo os episódios, é que ele não seria o próprio Mephisto ou algum agente do Mephisto de alguma forma. Ser um agente do Mephisto acho que seria muito anticlimático, mas se ele fosse o Mephisto em si. Porque, como você falou, ele é o que move toda a trama, né? De alguma forma ele está manipulando todo mundo ali por detrás para que faça isso. E eu sei que é uma série da Disney e a gente tende a encontrar na Disney normalmente, né, nos filmes da Disney, desses personagens que são tipo mega legais e bacanas, e vamos juntar todo mundo e vamos fazer todas as coisas e vamos numa grande família feliz. Mas assim, cara, ele poderia muito bem ser o cara que tá por detrás mexendo todos os pauzinhos, né? Ele convenceu a Agatha a fazer o caminho, ele é que chega lá nela e acaba libertando ela, ele que vai junto com ela recrutar todas as bruxas, e quando ela não convence as bruxas, quem acaba convencendo elas de alguma forma é ele, né? E aí, ali, quando tem a primeira prova, ele é o cara que ajuda muito elas resolverem. Ele acaba sendo o essencial que pro final do feitiço, que era dar o sangue de alguém que não era envenenado, né? Sabe? Sim. Né? Tem muita coisa. Ele fala assim, esse cara parece ter muito mais ou menos o papel que a gente via da Agatha no WandaVision. Sim. Né? Que é alguém Sim. que sabe e tá por detrás das coisas, manipulando para as coisas acontecerem de uma determinada forma, que é o que ele quer, né? Enquanto tá fazendo um papel de sonso, que é a mesma coisa que a Agatha fez no WandaVision. Então, como a Agnes, né? Como a Agnes. Então me parece muito que ele poderia ser um desses dois, e aí e o sigilo faria sentido pros dois, né? Ele coloca um sigilo pra não falar quem que ele é, então ele não vai contar o nome dele,
pra não revelar a identidade dele, né? Se ele fosse esse Mephisto ou alguma coisa do tipo, e se ele for o filho da Agatha, faria sentido também ter o sigilo pra ela não saber. Nenhuma das bruxas consegue ouvir o que ele disse, é uma informação pessoal, né? E aí, a partir do momento que você traz essa informação de que o Mephisto, ele é um mega vilão desse campo da magia, né, da Marvel, pra mim faz muito sentido ele ter alguma relação direta com o Mephisto, tá? Pra mim faz muito sentido. Agora, se ele é o filho da Agatha que, por algum motivo, né, conseguiu fazer um acordo pra trazer a Agatha de volta pra esse caminho onde ela abandonou ele, pra uma grande sessão de terapia, não sei, é uma possibilidade. Uma outra possibilidade é ele realmente ser o Mephisto e ele tá organizando, por exemplo, tá levando a Agatha, porque ele vai atrás da Agatha, né? Ele não vai atrás das outras bruxas que tem na cidade. Isso é muito interessante. Por que a Agatha? Ela é a bruxa mais poderosa ali, né? Exatamente. Quer dizer, ela é agora a bruxa mais poderosa, uma vez que a Wanda morreu. Sim, ele não quer alguém apenas que vai fazer esse caminho. E aí eu acho que essa artimanha mesmo de falar, olha, esse caminho é uma coisa muito difícil, tem essa mitologia, né, dessa impossibilidade de você chegar até o final. Algumas pessoas nem acreditam que é possível que o caminho exista, como a gente já discutiu aqui. E ele vai atrás da Agatha. Não sei, me passou pela cabeça. Talvez porque eles vão criar uma coisa no sentido de, se ele for o Mephisto, ou trabalhar para o Mephisto, tá? Ele precisa de um poder máximo dessas bruxas pra conseguir ter algum tipo de, não sei, transporte pra Terra, ou conseguir agir de alguma forma no planeta, sabe? Porque esse menino, pra mim, ele tem uma agenda própria que não é simplesmente essa grande vontade que ele tem de trilhar o caminho da magia. A partir do momento que ele foi colocado ali e ele tem esse sigilo, obviamente é o jeito, né, mais óbvio de falar: olha, é muito importante a identidade dele. Por quê? Porque a gente não pode saber a identidade dele. Então, obviamente, ela passou agora de ser a coisa mais importante que tem. Então... Sim, e eu senti também no segundo episódio, que é quando eles vão, né, recrutar as bruxas, que a Agatha realmente vira e fala: ok, você tem agora toda a minha atenção, menino. Quando ele tenta falar pra ela o nome, perdão, no primeiro episódio isso acontece, né? No primeiro ou no segundo? Acho que é no segundo. Não, é no segundo que ele vai tentar falar o nome dele e tá com sigilo. Isso, e ela para, ela olha e ela fala: ah... aqui tem uma coisa interessante. Se alguém teve o trabalho de impedir dele revelar quem que ele é, porque a identidade dele é muito importante, né? Agora, se a identidade dele é muito importante porque ele é esse agente duplo, ou porque ele vai ser esse elemento de barganha depois, né? Aí a gente não sabe muito, né? Como vai ser. Mas, obviamente, a identidade dele é de suma importância e é o grande mistério da temporada. Sim, eu acho que isso é a coisa mais importante, mas ainda me pega essa questão que ela tá construindo com ele, né? Porque eu fiquei pensando, quando ela tenta pegar o poder das outras bruxas, pensei, bom, ela tira ele de lá, porque ela não quer colocar ele nesse caminho. É a primeira coisa que a gente pensa. Aí depois fica muito claro que não. Na verdade, ela queria pegar o poder de todas elas, tá? Mas ao mesmo tempo, eu não acho que a Agatha subiria as escadas e mataria ele. Entendeu? Porque ela tem essa questão... Me parece muito que tudo que ela faz é num instinto de proteção, por mais que ela não queira protegê-lo, sabe? É uma coisa realmente instintiva. E aí, eu acho que é o trabalho narrativo mesmo que tá sendo feito ali de uma maneira muito boa, né? De a gente ver isso que está ali. E o moleque sabe muita coisa, né? O que também deixa a pulga atrás da orelha, né? Porque... ele não é alguém que... simplesmente começou agora, né? Ele tem 1 milhão de informações sobre magias, feitiços, ingredientes, o jeito que funciona as coisas. Ele só não parece ter a capacidade de fazer a conjuração da magia, mas toda a parte, que é a parte prática, mas toda a parte teórica, ele tem, né? E de uma certa forma ele tá numa posição muito esquisita, assim. Pra mim, eu acho que eles lançaram a ideia do filho da Agatha pra dar uma de Virgil, assim, na gente, porque... Pra ser uma isca. Pra ser uma distração mesmo. Porque, cara, tudo que... Ele que fala, não, a gente tem que considerar mais o craft, mais a parte de fazer as coisas, então esse conhecimento que a gente tem vai ser suficiente mesmo não tendo poder. E aí ele que vai, tipo, meio que tudo que vai dando uma solução, ele tá ali no meio. Ele vai guiando, né? É uma coisa assim esquisita. O tanto que ele sabe e aí sem saber quem que ele é, fica muito complicado fazer mais conjecturas, né? Mas que é esquisito, é esquisito.
Sim, eu concordo com você. Eu acho que eles estão fazendo um trabalho muito bem nisso, de esconder quem ele é e fica muito claro, né? Que ele é importante desde o início. Tanto que é ele que desperta ela e no trailer é ele que move toda a trama mesmo, sabe? É que você não assistiu o trailer antes de assistir o primeiro episódio, né? Não, mas o primeiro episódio inteiro mostra que é ele que liberta a Agatha do feitiço. Então, isso, aham. Tudo o que tá acontecendo a partir de agora é responsabilidade e consequências dos atos dele. Sim, é isso. É isso aí mesmo. E tem mais uma coisa que a sua fala com referência ao primeiro episódio me fez lembrar, que eu acho que é uma coisa interessante da gente trazer pra cá, que é o fato de que a série, ela tem uma pegada de bastante humor. Eu acho que ela é muito cheia de humor. Eu acho que a paleta tá muito bonita, mas aí eu sou super suspeita porque eu amo roxo e, tipo, tem roxo em todos os lugares. Então, é um gosto muito pessoal. No primeiro episódio, a gente tem pela primeira vez na história da Marvel uma personagem nua. Tudo bem que não aparece, né, o corpo dela explicitamente, mas a Agatha está nua. E eu acho que isso é mais um reforço para essa clareza de que ela é a vilã que você trouxe lá no início do episódio, sabe? Porque só ela que apareceu nua, ela é disruptiva, né? Ela é diferente, ela quebra todas as regras mesmo. A Agatha, ela não tem limites, ela é capaz de qualquer coisa, até de aparecer nua na sua televisão, com uma série de humor que você pode assistir com o seu filho de 5 anos de idade ou de 10 anos de idade, porque é uma série família, né? Como todos os produtos da Marvel, né? No cinema e na televisão. Eu gosto muito, muito dessa pegada. E no geral eu tô gostando muito, assim, da série. O caminho das bruxas te dá aquilo que você mais quer, se você conseguir chegar até o final. Vamos falar um pouquinho sobre o Coven. O que você achou do Coven de Agatha e Tim? Eu gostei, eu gosto de coisas de reunião de equipe. E aí foi atrás de cada uma com uma especialidade. Elas são bem diferentes. E eu achei que, considerando que é um episódio só pra apresentar 4 personagens novas, 4 personagens têm que apresentar especialidade, histórico e motivação. E não é muito fácil, né, você fazer isso, assim. Eu achei que foi um episódio bem competente pra conseguir apresentar a especialidade de cada uma e o jeitão de cada uma e o que cada uma gostaria e a história delas, né? Então, achei que foi bom. A atriz que faz é Sacher Zamata. Meu Deus do céu, que é a das poções, que é a negra. A Jennifer. Gente, que mulherão. Ainda que no terceiro episódio colocaram ela, que elas estão lá, tipo, todas em Desperate Housewives. Sim. Que colocaram ela num vestido coladaço, assim. Eu falei, meu Deus, parabéns, moça. Tipo, tá lindíssima, assim. E faz sentido ela ser a mais produzida, aquela das poções, né? E dos cosméticos. A parte da estética, né? E tem aquela crítica também que a Agatha faz. Você não tem mais poder, agora você fica aí mentindo pras pessoas, falando que seus produtos são naturais, ou que eles vão tirar, sei lá, linhas de expressão, e a pessoa fazer um peeling perfeito. Tem toda uma crítica, assim, sabe? Essa indústria, né? De perfeição, né? Do corpo feminino e tal. Que eu olhei e falei, olha só que... Que coragem, né, de falar o óbvio, sabe? Essa pauta já foi, gente? Essa pauta já acabou no planeta pra estar aqui nessa série, sabe? A Jennifer é uma personagem bem interessante. Eu acho que a atriz também é muito competente, sabe? Ela me convence muito, assim, que ela tá mentindo desde o começo, né, com relação das poções, mas ela também me convence naquela cena maravilhosa quando ela tá fazendo a poção lá na pia com o pessoal, de que eu tô tentando, eu tô me esforçando, né? E o desespero que ela tem quando ela, né, enfim, tem a alucinação dela. Eu tô muito surpresa, eu não conhecia essa atriz, ao menos não a identifiquei, tá, de outros filmes, né, de outros shows, e realmente eu acho que eu não a conheço mesmo, porque a única coisa que tem aqui tem bastante coisa até no IMDb dela, mas muita coisa de dublagem e coisas que eu não assisti. Essa é a primeira vez que eu tô vendo essa atriz, e eu acho que, assim, é de encher os olhos em todos os sentidos possíveis. Ela é uma mulher muito atraente e ela também é uma atriz muito boa, assim. Eu acho que ela tá muito bem no elenco ali. E você, o que você achou do Coven? Eu
gostei. Eu gostei do Coven, eu fiquei muito surpresa com a Cheryl, porque a Agatha leva ela, claramente, é isso, né? Acabou. Eu acho que talvez ela apareça em mais um episódio, mais um ou dois, mas eu acho que ela não chega até o final. Mas eu acho que o Coven como um todo, ele funciona muito bem, né? Tanto que a gente tem, e eu não sei se você já falou aqui, você já falou das características de cada uma delas? Adivinhação, proteção... Então, não falei. Aliás, isso daí ficou muito que eu fiquei muito assim, porque o Coven fala que tem cada uma pela balada lá, pela música lá, que eles se baseiam tudo isso nessa coisa. Era uma ideia tipo, de que precisa ter uma especialista de cada uma, porque vai ter um desafio para cada uma dessas especialidades. Isso. Né? Tanto que a Jennifer é a das poções, e o terceiro episódio que fala o primeiro desafio é um desafio para poções. Né? E aí, teoricamente, a gente teria uma bruxa de proteção, né? Que é a Alice, que é a atriz que faz o diplomata também, né? A diplomata, né? Aí tem a mulher das adivinhações lá, que também vai ser uma bruxa de adivinhações. E teria a Sharon, a senhorita Hart, que seria a bruxa verde, né? A bruxa verde, a bruxa da natureza, alguma coisa. O que leva a questão tipo, de qual que é a especialidade da Agatha, porque não foi dito, né? Ela falou, a gente precisa de... São 5 nomes no Covenant, né? Elas passam ali as especialidades de cada uma, e a Agatha não é dito qual que é a especialidade dela. Então, eu não sei qual que seria o desafio da Agatha. Mas também não sei como é que vai ficar agora com essas especialidades agora, porque a senhorita Hart morreu no final do terceiro episódio, e daí entender que ela tá morta mesmo, né? Então, como é que vai ficar o desafio dela? Eles vão ter que resolver de algum outro jeito. Apesar que todos os desafios que elas vão ter que fazer vão ser desafios sem utilização de magia, porque nenhuma delas tem magia, né? Então, acho que também não é um grande problema a outra ter morrido. Mas de alguma forma, sim. Mas ela diz que ela é necessária e no final das contas ela morreu, então não sei como é que vai ser feito agora sem ela. Esse é um ponto interessante. Eu também tô bem curiosa pra saber como é que eles vão resolver isso, né? E vale lembrar que são 9 episódios. E elas são tecnicamente 5. Então teve um episódio inicial da gente entender onde a Agatha tá, o que tá acontecendo, né? Esse chamamento, essa convocação pra aventura, a equipe sendo formada. Provavelmente os 2 últimos, ou pelo menos o último, vai ter que ser a finalização. Sobram exatamente 5 episódios. Então, se a gente pensar que são 5 desafios, teria um pra cada. Então o episódio 3 começou primeiro, então 3, 4, 5, 6, 7. Se for um episódio pra cada desafio, no 7º episódio terminariam todos os desafios. E aí teria o episódio 8 e 9 ainda pra conclusão da história. Que é o desafio final, né? Que é algum sacrifício que vai ter que ser feito. Vamos ver como é que vai ser como é que vai ser o desenrolar. O que dá a entender que foi isso, né? O primeiro episódio é o despertar da Agatha, o segundo é a reunião da equipe. Vão ter 5 episódios de desafio do caminho das bruxas. Vai ter provavelmente um episódio final um episódio de escolha e das barganhas, o que vai ter que ser, e o 9º que vai ser a finalização. Dá muito a entender que vai ser essa estrutura da série. E eu imagino que em algum momento elas vão ter que se separar, então, se são 9 episódios, eu penso que quem tem que chegar realmente, né, e tá presente em todos os episódios, é a Agatha e o Tim, porque são os 2 personagens mais importantes da temporada. E aí eu imagino que tenha que ter uma separação do Coven pra ficar só a Agatha com o Tim lidando com alguma coisa muito grande que a gente ainda não foi apresentado, que pode ser aí um vilão, um monstro, uma dificuldade. Enfim, vamos descobrir nos próximos episódios. E aí eu acho que o Coven, ele tem que voltar, talvez. E aí que tá uma coisa interessante, né? Será que elas voltam pra ajudar a colocar as coisas no lugar, sabe? Pra elas conseguirem sair de lá? Ou será que elas se perdem no caminho e só a Agatha chega no final, sabe? São as 2 linhas possíveis. Eu acho que todas elas chegam até o final. Não sei se vai haver uma separação do Coven, mas normalmente tem uma separação da equipe em algum momento. Por alguma situação, para colocar alguma dificuldade maior. Mas eu acredito que todas elas chegam até o fim.
Eu acho que a morte da senhorita Hart é muito só pra colocar uma questão tipo de que, olha, o caminho realmente perigoso, o perigo é real. Existe uma chance, sabe? Precisa... Normalmente, nesse tipo de coisa, sempre morre alguém, tem que morrer pra mostrar que, tá, essa porra é séria. É normal isso, ter esse tipo de morte, sacrifício pra poder trazer esse peso pra aventura. Agora, eu acho que todas elas chegam até o final. Eu não sei se todas elas conseguem aquilo que elas querem. Acho que tem uma grande chance de chegar no final e a Agatha atrair todas elas e vai... pra que ela só consiga o que ela quer. Eu acredito que agora a gente segue com esse pessoal, porque se esse pessoal fosse caindo, morrendo pelo caminho, conforme fosse passando, a série não se sustenta só com a Agatha e o Tim. Então, eles precisam dessas outras personagens pra conseguir até ter gente pra dialogar, pra interagir, porque elas estão num ambiente fechado agora do caminho, né? Então, eu acredito que todas elas chegam até o final. Eu não sei se todas elas realizam os seus desejos. Eu acho que não, porque é muito final de comercial de margarina, sabe? Eu acho que a Agatha vai ter que... ou vai trair elas, ou se quiserem realmente fazer a redenção da Agatha total e usar ela de alguma forma depois na Marvel, ela vai fazer algum tipo de sacrifício em nome das outras. Sei lá, ao final, todas elas iam morrer, então ela tem direito de fazer um desejo, o desejo que ela faz é que todas elas ficam vivas. Né? Então, é um ótimo jeito de manter todos os status quo sem nenhum problema. E também de mostrar que um Coven é uma coisa séria, né? O que dá mais profundidade também pra essa questão de o que a Agatha fez pra ninguém querer fazer um Coven com ela, né? Eu acho que tá bem claro, né? Ela traiu e roubou os poderes de quase todas as outras bruxas. Todas elas falam isso. Acho que não teve uma coisa específica, né? Ela tem um histórico de traições. Sim, perfeito, eu me expressei mal. Não é que fique em dúvida do que a Agatha fez. A Agatha é uma vilã e ela foi vilanesca. Ela fez coisas horríveis. Mas o ponto é o quão ruim a Agatha é, porque a Agatha é uma personagem que é uma vilã, mas que ela é extremamente carismática e sedutora pro público, porque a gente não vê ela fazendo megas maldades. A gente sabe que ela fez, né? Mas a Marvel como um todo, ela é muito clean. Sabe aquele negócio que a gente falava na época que estavam saindo os filmes, né? De que, tá bom, os caras destroem Nova York, mas tá tudo bem. Né? Então, assim, tem todo esse glitter, né, que é colocado em volta. E a gente sabendo que a Agatha já fez todas essas coisas ruins, se quiser realmente fazer uma redenção dela, é falar, olha... ela mudou, né? Então, assim, ela criou relações com essas pessoas, né? Então, ela se importa agora. E, ao mesmo tempo, você fala, poxa, ela não se importava antes com as pessoas, sabe? Eu acho que isso talvez é um pouco mais de profundidade pra gente entender quem que é a Agatha, né? Mas assim... depende muito do que eles vão querer fazer com ela, né? Se eles vão querer usar ela pra outras coisas, ela vai ter que ter uma redenção. Não dá certo ficar com um vilão que trai, mata e rouba e querer que o seu público mantenha ele, por exemplo. Como você falou, a gente só consegue acompanhar a Agatha como protagonista porque a gente não viu ela necessariamente cometendo todas as maldades, né? Não sei no WandaVision, que era basicamente ela estava enganando a Wanda. Então não era uma coisa... E também porque tá essa sensação clean que você fala que não, eu só roubei os seus poderes. Sim, imagina só que uma pessoa ficou centenas de anos desenvolvendo isso e você vai lá e usurpou tudo isso dela, né? Tipo, claro, é uma coisa pequena, boba, né? Não é, né? Que a galera coloca dessa forma pra suavizar. Sim. Por que você deixou elas acreditarem nessas mentiras sobre você? Porque a verdade é muito horrorosa. Eu tô bem curiosa pra saber realmente o que eles vão querer fazer com a Agatha. E uma coisa, pra mim, tá muito clara desde que esse projeto foi informado, que a gente não vai ter uma segunda temporada de Agatha desde sempre. Não. Marvel não tá fazendo isso.
E mesmo que tivesse fazendo isso, infelizmente, por mais que a produção esteja muito legal, acho que a história tá sendo contada de um jeito muito atraente. Por exemplo, pra mim tá sendo muito mais prazeroso assistir Agatha do que foi assistir a série do... Falar do Soldado Invernal é sacanagem, porque você odiou, você preferia ir dentista do que assistir o Soldado Invernal. Entende? O Falcão É do Soldado isso. Invernal. É isso, entendeu? E é isso. Você matou. Eu preferi no dentista, Essa nova leva de séries da Marvel que tá sendo feita pelo Kevin Feige, elas estão nesse sentido, né? É uma temporada só pra tratar alguma coisa que eu gostaria de tratar que eu não tratei no filme. E de um jeito diferente, né? Que fuja daquele padrãozinho Marvel do que a gente tava vendo nos filmes, né? É aqueles testes de marketing que o pessoal faz pra ver, olha, vamos dar uma variada nisso aqui e a gente vê o que o público gosta pra gente saber o que a gente vai colocar nas próximas coisas. Mas foi isso com tudo, né? Com o Falcão e Soldado Invernal, WandaVision, She-Hulk, vai ser com a Agatha desde sempre. A ideia é ir fazendo isso, e aí se esses personagens vão, sei lá, se a gente for ter o Falcão de volta como se ele deu certo, ele vai aparecer agora no filme da Marvel, que é uma coisa que o pessoal tá questionando, talvez ele entre como ou no lugar do Capitão América, mesmo nos filmes da Marvel. Assim como, pra mim é muito claro que o teste é pra ver se a Agatha der certo, provavelmente ela vai entrar no lugar da Wanda na Marvel, sabe? Pra mim é muito claro a ideia de que eles trazem, tipo, de que, olha, a gente tá testando personagens, tá testando formatos e ver o que o público gosta mais, né? Mas todas essas séries têm alguma coisa em comum, que é trabalhar, como você falou, esse formato diferente e esses personagens diferentes, e pra mim é tudo muito laboratório, sabe? Muito ensaio, teste, pra ver o que dá pra colocar depois pro grande público. Mas independente disso, eu acho também que tem o fato de que muita gente não vai querer assistir, porque querendo ou não, né? É uma personagem feminina como protagonista, e a pessoa fala, ai gente, pra que assistir uma série da Agatha, sabe? Não, que é a mesma coisa que passou, porque a She-Hulk passou, apesar de ter Tatiana Maslany, né? Que é puta que me pariu. Sim. É uma força da natureza de atriz, e a galera, você vai conversar com o pessoal, todo mundo achou, e esse então que é só de mulheres e um ator que fez uma série gay, meu Deus do céu, né? Deve ter petição pra não ter sido publicado na Disney, sabe, antes de lançar, assim, com certeza. Sim, que também tem uma coisa interessante nessa sua fala que me chama a atenção agora, que é o personagem do Tim também, ele é gay, e é colocado na série. De maneira muito, muito sutil. Muito sutil, mas tá lá. Muito, né? Parece uma foto de um cara ligando pra ele, e ele fala, ele se preocupa comigo. Tipo... e tá escrito, boyf, né, que ele coloca uma abreviação de boyfriend no celular pra identificar quem é a pessoa. Mas assim, é um frame de 1 segundo, né? Você piscou, você não viu. Sim, mas isso já é suficiente, né? Porque aí você coloca os outros trejeitos, o próprio personagem, né? Ele anda com um outfit muito em dia, ele tem olho delineado, sabe? Tem várias coisas ali que quem for cheio de preconceitos vai querer utilizar pra massacrar a série. E o que eu acho uma pena, porque eu tô achando que a série tá muito bonitinha, tá muito gostosinha de assistir, sabe? E desculpa, gente, quem gosta de Soldado Invernal, mas assim, She-Hulk, WandaVision e Agatha tá muito mais divertido de assistir. Agora o Baço vai pedir divórcio. É isso. Não, então desculpa. Eu gostei de Falcão e Soldado Invernal. mas você gostou mais do que as outras séries? Do que a WandaVision e a She-Hulk? Eu acho que eu não gostei mais. Por exemplo, é difícil porque, por exemplo, no WandaVision você tem toda uma ideia de formato sendo trabalhado muito mais interessante, né, do que a série de buddy cop do Falcão e Soldado Invernal. Sim. E na She-Hulk, eles... Pô, tem Tatiana Maslany, né? Que é foda, né? Tipo, você colocar qualquer pessoa pra atuar perto dela, né? A mulher, ela conseguia fazer ela mesma em versões diferentes dela, e ela interpretando a outra com versão diferente, sabe? No Orphan Black, e você não acreditava que aquilo ali estava sendo realizado. Porque nesse Orphan Black, meu Deus do céu, aquilo ali é pra estar em manual de cinema. Agora, todas essas séries, elas são séries de formatos clássicos que eles decidiram fazer com vilão, né?
é a comédia familiar à la Modern Family, né? Que são essas comédias de costume, nessas séries de costume, de família. Tipo um Lucy, assim? Isso, tipo Lucy. Na verdade, ela é, em um momento, ela é a referência direta dela lá quando tá preparando o jantar pro marido, é a Lucy, né? A Lucy Bell. E você tem o Soldado Invernal e o Falcão, uma série de buddy cop, que é muito comum, que a gente tem 1 milhão de séries de policiais parceiros, né, pra poder citar. Você tem a She-Hulk, que é uma série tipo a la Ally McBeal, de série de advogado. Então, assim, eles pegaram formatos clássicos e colocaram super-heróis ali. Não é nada inventivo, é só teste pra ver como é que funcionaria pra esse público. Então, por isso que eu tenho falado pra você, nossa, tem um pouquinho de dificuldade de falar, olha, é melhor fazer, é diferente e eu gostei das séries, apesar de ter os episódios do Soldado Invernal que é um porre, mas também tem os episódios da Wanda que é um porre. Por isso que a minha pergunta não foi se você acha que é melhor, é se você gostou mais, porque eu acho que é uma experiência de você tá assistindo, entendeu? Pode ser que eu reassista agora Soldado Invernal e me desça melhor. Não sei. Pra mim, todas elas, tipo, foram boas. Não foi nada excepcional, mas foram séries ok pra assistir. Eu não acho que a pessoa falando, meu Deus do céu, que... Sabe, nenhuma delas eu trocaria por uma ida ao dentista. Ah, tá. Eu trocaria. É mais fácil, né? Perceber que algumas coisas a gente não gosta, ponto. Mas tá tudo bem também. Não é que é uma série ruim em sentidos de produção. Ela só não funcionou pra mim. E tá tudo bem também. Tem 1 milhão aí de séries da Marvel. Agora, você consegue identificar o que Agatha pode estar fazendo referência? Porque tirando, sei lá, Jovens Bruxas, sabe? Né? O que a Agatha você acha que tá referenciando? Cara, eu acho que ela tá referenciando os Jovens Bruxas. No Coven, ela tá referenciando o Covenant, que é aquele filme lá das bruxas mesmo, que é com a... Inclusive, era com a Angélica Houston, né? O primeiro. Ah, é aquele infantil, né? Que é baseado no livro do cara da Fantástica Fábrica de Chocolate. É Roald Dahl. Me parece que faz muita referência a isso. Mas ela eu não consegui ainda reparar exatamente qual que é a pegada dela exata, né? Apesar que a gente teve no primeiro episódio uma série clássica de detetive, né? E o terceiro a gente teve clássico, o episódio de Desperate Housewives, no terceiro episódio, né? Então tem umas referências que a gente pega muito forte, mas eu não encaixei ela em nenhum modelo igual, sei lá, buddy cop, série de advogado, comédia familiar, né? Não teve nenhum gênero que eu consegui encaixar ela ainda. Eu acho que ela tá mais pra... Eu não sei qual é o nome disso, tá? No audiovisual, mas eu acho que ela tá mais essa pegada mesmo de chamado pra aventura, uma pegada meio RPG mesmo. Sabe? Que a gente tem a origem de onde ela tá, o chamamento, o grupo, e agora vão ter os desafios. Pra ter um desafio final lá, um boss no final, né? Um chefão. Então, eu não sei qual é o nome disso, sabe? Com certeza deve ter um nome que não seja apenas filme e série. Porque teve, né, uma onda gigante, pelo menos quando a gente tava crescendo, de coisas que eram só assim. Mas realmente ela não tem esse formato que é tão claro, né? Apesar que é uma fantasia também. Mas não é exatamente uma fantasia épica, né? Então, não sei. Fica aí o questionamento pra quem estiver ouvindo a gente souber qual é o nome desse tipo de produto do audiovisual pra dar um toque pra gente. Mas eu estou animada, Bas, para assistir os últimos 6 episódios. Vou assistir até o final. Espero que a Agatha desde sempre não me decepcione, porque assim, o elenco tá legal, os personagens estão atraentes e tá muito bacana esse negócio, né? Que é essa coisa de que o Wanda fazia muito bem, que é de cada episódio colocar eles de um jeito e aí mexer completamente, né, com roupas e a forma como eles se comportam, que inclusive faz muito sentido com a própria Agatha, porque a Agatha veio de WandaVision, né? Então, eu acho que é uma referência também à própria história da personagem, que é muito legal. Eu tô achando muito divertido, eu vou assistir até o final. Espero que o pessoal também assista pra valorizar, sabe? Porque é uma série de... Por mais que ela seja uma vilã, é uma série de uma protagonista feminina na Marvel, né? Então, vamos valorizar aí. Eu vou ver como também até o final, mas ela é uma das que vai depender muito do final, porque diferente das outras séries, pelo menos que a gente citou até agora da Marvel, ela já cria um hype muito grande sobre algumas coisas que estão... por alguns mistérios que estão sendo feitos, né? Por exemplo, quem que é o Tim... E o que vai ser encontrado no final do Caminho das Bruxas. Eles já colocaram uma expectativa muito forte em cima dessas duas coisas. E creio que eles vão continuar desenvolvendo, vão continuar dando um monte de migalhinhas e pequenas pistas e pequenos flashes sobre o que pode ser.
E isso tudo começa a gerar uma carga que você vai ter que entregar no final a altura desse hype que você tá gerando. Então acho que ela vai depender muito, realmente é uma série que vai depender muito do final dela, da conclusão dela, né, mais ou menos, pra não virar tipo um Lost, né, que prometeu 1 milhão de coisas e no final não entregou. Então você tá criando esse hype, você vai ter que explicar e a expectativa é boa porque vai criando, porque prende, mas ela gera também uma pressão por performance no final, né? Vai ter que entregar alguma coisa à altura daquilo que tá criando. Com certeza. E aí vai depender realmente, né, do roteiro e da produção. E assim, expectativas foram criadas. Então, é perigoso. Vamos ver o que vai virar, mas eu acho que eles vão fazer um bom trabalho, sim. Assim como eles fizeram no WandaVision. Acho que o WandaVision é um exemplo de sucesso muito claro, sabe? Acho que ela ficou muito redondinha, né? Então é isso, senhor Basso. Muito bem. Primeiras impressões e expectativas pra série do Agatha desde sempre, da Disney+, da Disney Plus. E vamos ver agora, vai ser o quê? Um episódio por semana? Um episódio por semana. Ixi, vai demorar então. É, vai demorar. É um episódio por semana que sai diferentemente, né, das outras obras da Disney. Tá saindo aqui no Brasil às 10 horas da noite de quarta-feira. E aí os últimos 2 episódios, que é o 8º e o 9º, eles vão ser lançados no mesmo dia, que é no dia 30 de outubro. Então também não vai demorar tanto assim. Esse mês acaba. Um dia antes do Dia das Bruxas acaba. É isso, então todo mundo tem um compromisso aí, pra quem estiver assistindo a Agatha desde sempre, de ou na quarta às 10, ou na quinta, ou na sexta, dar o play pra assistir o episódio da semana. Porque esse tipo de série é gostosinho assistir por semana mesmo. Eu acho que esse formato funciona muito bem, né? Diferente do que você sentar e assistir tudo uma vez. Eu acho que a Agatha desde sempre é legal pra assistir por semana. Muito bem. Obrigada, Basso, por ter vindo novamente gravar comigo. Tamo aí. Só chamar que a gente vem. Mas você volta esse mês também pra fazer episódios com outras pessoas. Na semana que vem, querido ouvinte, eu estarei de volta pra falar sobre O Casal Perfeito, que é uma minissérie que tá disponível na Netflix, com um elenco muito, muito bom, com uma pegada também de detetive, que fala sobre excentricidades de famílias muito ricas, assim. Talvez uma pegada meio The White Lotus diferente. É uma série muito bacana. E eu conversei com o Adrian Lemos sobre ela. Então dá tempo de você assistir a série aí. Se quiser até de ler o livro, porque ele é muito simples de ler, para poder ouvir o próximo episódio. Boa semana, Basso! Boa semana e a gente se vê no próximo episódio. É isso aí, ouvinte. Boa semana. Obrigada pelo seu download. Agora é só compartilhar e deixar o seu comentário. Beijo! Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. Apresentação e pauta são de Domênica Mendes e Senhor Basso. A produção é de Domênica Mendes. A voz do assistente é de Leonardo Tremesquim. A edição também é de Leonardo Tremesquim. A narradora da vinheta é a Jo Bonner. E a montagem da vinheta é da Isso Aí Design. Nesse episódio foram utilizados trechos da minissérie Agatha Desde Sempre, disponível na Disney Plus. Siga-me, minha amiga, para a glória do final.